Tá bom. Oi, pessoal. Nosso primeiro webinar voltado à turma do Gestão de Livraria, turma 4. A Casa Educação, a Catavento e a Pão Diário, que estão hoje oferecendo para vocês essa oportunidade única. Aproveitem o máximo possível, perguntem tudo, tirem todas as suas dúvidas. Nós vamos ter mais webinars no decorrer do curso. Cada um dos patrocinadores vai acabar montando um, mas esse especificamente de hoje é um segredo de Estado que vocês não vão achar com tanta facilidade. Boa noite, meninos, sejam bem-vindos. Podemos começar. Maravilha, muito obrigado, Lilian, a Rafa, pela oportunidade, todos os alunos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui acompanhado do Harrison, que é o nosso gerente de vendas aqui do Pão Diário, tem um conhecimento enorme aí nos últimos 15 anos, aí viajando o Brasil inteiro. O Rafael também está ali conosco hoje, também vai entrar em alguns momentos, também é outro especialista. Eles parecem novinhos, não são tão novinhos assim, é que eles começaram ainda menor aprendiz, né? Não, Bem criancinhas, né? Bom, eu sou Edilson, eu estou há 16 anos nesse mercado aí de livros, venho de multinacionais como Kimberly, Unilever, a gente estava falando aqui também, sou apaixonado por livros, apaixonado por crescimento, aprender, né? E hoje a contribuição que nós queremos dar para vocês, a gente vai tentar em 30, 40 minutos falar um pouquinho do que é esse, chama-se mercado religioso, fazer um recorte ali para vocês. Vocês vão descobrir que muita gente que entra dentro da livraria de vocês, se vocês ainda não têm, são potenciais consumidores. E também depois nós vamos dar algumas dicas para vocês, se vocês quiserem entrar, como vocês entram nesse mercado, qual é o mix adequado, até para que vocês não errem, não percam dinheiro com isso, né? Às vezes o objetivo da gente é financeiro, mas nós queremos apresentar para vocês uma proposta bem interessante aqui também, que é atender o consumidor, né? Que é trazer a experiência do consumidor e de forma que você fidelize ele e que a partir daí ele se torne um parceiro seu, né? Eu me lembro há mais ou menos uns 8, 10 anos atrás, a primeira vez que eu visitei a rede de livrarias Curitiba, e eles não tinham livros religiosos. E eu perguntei para eles: vocês têm algum setor de fotografias aqui da livraria de vocês? Eles falaram: a gente tem. Então, legal. E como é que funciona? Nós temos uma gôndola lá de livraria. Eu falei: bacana. Vocês sabiam que menos de 2% dos 200 milhões de brasileiros compram livro de fotografia? Então, deixa eu falar para vocês agora de um mercado que cada 10 pessoas que entra dentro da livraria de vocês, pelo menos 8 são cristãos. Deixa eu explicar o que é esse cristão para vocês e como vocês podem atender esse consumidor, que muitas vezes ele está presente dentro da tua livraria e ele nem sabe que você poderia ter e ele vai em outro lugar. Então, a ideia hoje é vocês entenderem como atender esse público, né? Como se tornar um parceiro deles e também fazer com que isso traga benefícios, né? O Rafael assistiu a aula, ele falou que vocês já fizeram aqui uma boa passeada pela Nielsen, mas eu gostaria de começar aqui com dados. Eu acho que dados é muito importante, porque a partir dos dados a gente vai formando uma opinião. Vamos lá. Então, bom, vocês já sabem, eu vou fazer só um recorte aqui no mercado religioso, né? Vocês já sabem que o mercado aqui é um mercado de 340 milhões de exemplares ano, faturamento de 5 bilhões, né? Que esse mercado, o que interessa para nós aqui hoje, né, é o mercado, não o governo, mas sim o mercado, que é as livrarias, né, a parte de vendas, né? Que esse faturamento aqui desse mercado teve um crescimento aqui, né, de 3% no ano, né? Vocês também já sabem que esse mercado geral ele tem uma distribuição muito forte, cada vez crescendo mais no mercado online. Então a gente observa aqui, ó, de 2021 para 22, você tem um crescimento de 29 para 35% das vendas acontecendo online, mas ainda muito forte também nas nossas livrarias, 26% acontece dessa venda dentro da livraria. Isso canal mercado geral. Agora vamos olhar um pouco para o mercado religioso, para os dados aqui, né?
Então, se nós estamos falando de um mercado de venda de 200 milhões de exemplares, tirando o mercado do governo, foram vendidos 53 milhões de livros no mercado religioso. Então, praticamente aí 25%, 644 milhões de reais é o tamanho desse mercado aqui, né? Um crescimento em relação ao ano anterior, quando a gente olha para os dados, eu sei que vocês já deram uma boa olhada, livros científicos, obras gerais, todos caíram, mas livros religiosos cresceu 6%, de 22 para 21, de 21 para 20, havia crescido 5%, a cada ano vem crescendo. Eu não concordo muito com esses números, porque esses números que a gente fala aqui de 50 milhões é muito pouco. Eu vou explicar por quê. Eu tenho esse livro aqui, que talvez vocês já ouviram falar, é o livro chamado Pão Diário, é o livro de mensagens mais vendido no mundo. A gente imprime 60 milhões de cópias por ano, em 58 idiomas, para 156 países. Aqui no Brasil, a gente vende, em média, 500 mil cópias por ano. Provavelmente você nunca viu ele na Publish News, você nunca viu ele entre os 10 mais vendidos, só que a gente vende 500 mil cópias em 5 meses, a partir de outubro. E não está nesse número aqui, porque as livrarias que a gente vende não é contabilizadas. Normalmente é contabilizada Saraiva, Cultura, Livrarias Curitiba, mas a maioria das livrarias que a gente atende não é contabilizado. Só voltar aqui. Aqui mesmo. Bom, falando ainda aqui um pouquinho disso, deixa eu mostrar aqui para vocês aquele dado que eu estava falando aqui de preço médio, né? Vocês notam aqui que os livros religiosos têm um preço médio menor, e eu vou explicar para vocês, mas deixa eu mostrar aqui para vocês o tamanho desse mercado religioso. Eu falei aqui que de cada 10, 8 que entram na livraria de vocês são cristãos. Então, é um mercado, só o mercado evangélico, vou fazer um recorte, porque dentro do mercado cristão, a gente tem 120 milhões de católicos e 60 milhões de evangélicos. Se a gente fazer um recorte só dos 60 milhões de evangélicos, a gente está falando de um mercado que movimenta 21 bilhões por ano, gera 2 milhões de emprego, tem-se uma grande abertura de igrejas, né? Então, você tem aqui uma participação muito grande na indústria musical de 50%, ou você está ou você não está. Ele representa hoje 10% do mercado editorial brasileiro, vai crescer muito mais, né? E no período aqui de 10 anos, de 2002 a 2012, cresceu-se mais de 60% esse mercado, né? Estima-se que em 2040 vai ser a maioria da população. Então, aqui nós temos um pouquinho dessa divisão, católicos 120 milhões de pessoas, 42 milhões, esse dado é um dado atrasado, os dados já estão falando aqui de 60 milhões, com o crescimento que teve, esse dado aqui é de 2010, né? Agora já está em 60 milhões, a gente tem hoje quase 5 milhões de espírita, ainda estava em torno de 4 milhões, mas quando eu faço um recorte aqui, entre católicos e evangélicos, alguns de vocês talvez não conheçam os evangélicos, no mercado católico você tem diferentes grupos, né? Você tem lá a Canção Nova, você tem os beneditinos, vocês têm as carmelitas, você tem as diferentes ordens. No mercado evangélico você também tem isso, tem aqueles cristãos tradicionais, que são os que leem mais, pessoal que tem um nível de educação até maior, gosta muito de estudar, de consumir muito livro. Você tem o mercado pentecostal, que daí tem que é a grande representação, que cresce muito, né, que é um mercado também muito avivado, que quer aprender, que também consome, que tem muita força. E você tem alguns mercados menores, que inclusive fazem mais barulhos, que é os que a gente vê na TV, que representa aí menos de 5%, mas que está muito na mídia, né? Outro dado interessante aqui, ó, quando a gente olha a média de idade, olha só que interessante, a média de idade dos evangélicos é 37, o resto dos brasileiros 40 anos. O que isso é importante para você entender o perfil do consumidor? Né? 34% tem escolaridade fundamental, a média do resto do Brasil é 35%, está muito aliado. 51% estudaram no mínimo até o ensino médio, a média do brasileiro é 45%, então estuda um pouco mais que a média do brasileiro, né? 15% chegou ao nível superior,
né? A média do brasileiro é 20, e metade, olha só, quase 50% está na região, talvez na tua região, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Sudeste, enquanto o resto da população 43%, 23% no Nordeste, 10% no Norte, 9% no Sul e 9% aqui no Centro-Oeste, né? Que mais de informações? Olha só que interessante. A Bíblia é o livro mais lido no país, no Brasil. Não só o mais lido, é o mais impresso, para vocês terem ideia. O Brasil é o segundo país que mais imprime Bíblia no mundo. O primeiro é os Estados Unidos, depois o Brasil. Imprime mais de 10 milhões de exemplares por ano, né? Ah, 42%, né, alcançando 42% desses leitores. Então já dá para ver que Bíblia é algo que agrega valor, que tem um valor agregado alto e que gera receita, né? 104 milhões de pessoas leem no Brasil, né? Desde que a média de leitura é 4,96 livros por ano. E aqui você tem uma representação aqui, ó, poesia 12%, gibi 13%, infantis 15%, didático 16%, romance, conto. E olha aqui, religioso, 22%. E dentro do religioso você tem ainda aqui a Bíblia, 42% leem a Bíblia. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho mais ou menos umas 20 Bíblias. A gente gosta muito de diferentes Bíblias de estudo, então se compra muita Bíblia, né? Antes de eu abrir para perguntas e falar um pouco mais, passar a oportunidade para o Harrison, também para o Rafinha, eu queria trazer um pouquinho de quem somos nós, né? Quem é Pão Diário? Talvez é a primeira vez que você ouve aí falar de Pão Diário, e a gente estava falando de churrasco aqui antes de começar a live, o pessoal já pensou pão de alho e tal. Tem a ver de pão, né? Do pão da vida, né? Tem a ver de um alimento que todo brasileiro aí consome, que é o pão, mas a gente fala como um pão, como um alimento para a alma. Nós publicamos aí agora cerca de 500 mil cópias por ano a gente vende desse livro, né? Só dessa edição que a gente tem, porque a gente tem outras edições, edições femininas, edições para criança. A gente distribui 1,2 milhões de livros por ano aqui no Brasil, né? Mais de 10 milhões de livros aí nos últimos 10 anos. A gente vem de um crescimento muito forte a cada ano, a gente está muito animado porque os números estão dizendo que 2040 vai ser em torno de uns 80 milhões de evangélicos. A gente comercializa muito no mercado evangélico, apesar que a gente tem também cerca de 90 igrejas católicas que consomem o material, algumas redes também de livrarias católicas. É um material que a gente produz aí sem vínculo específico com nenhuma igreja, né? A gente atua em 156 países, produzindo material em 58 idiomas, né? Somos líderes mundiais em livros de mensagem. Não sei se vocês observaram, esse ano, durante 10 meses, o livro mais vendido foi um livro religioso, chamado Café com Deus Pai. Foi um livro que os influencers fizeram um barulho muito grande, vendeu 1,6 milhões de livros, né? Então, o mercado desses livros de mensagem no Brasil é um mercado de 4 milhões, 5 milhões de exemplares ano, né? Eles são muito comercializados ali do mês de setembro a janeiro nas livrarias, as pessoas compram para começar o novo ano, que é uma mensagem para cada dia do ano. Então, sempre as pessoas gostam de começar, apesar que eles podem começar em qualquer período, eles gostam de começar ali sempre no início do ano, fazendo um novo planejamento, né? Eu gostaria de falar com o Rafa aqui agora, abrir a oportunidade, antes de vocês fazerem perguntas, o Rafinha trazer um pouquinho aqui sobre esses desafios das livrarias, o Rafa e o Harrison, né? Como que a gente poderia, como que a gente trabalha com esse mercado? Vamos lá, Rafa ou Harrison. Eu posso começar. Primeiro, só respaldando um pouco do que o Edilson falou, né? A questão da informalidade muito grande no nosso mercado. Então, quando a gente olha os dados ali, e os dados são positivos, a gente olha o religioso cresceu nos últimos anos comparado com as outras categorias que vem diminuindo e vem regredindo e vem enfrentando dificuldade. Na questão do religioso, um grande desafio que a gente tem é que boa parte da movimentação dos livros religiosos no Brasil são feitos por livrarias de nicho, que são as livrarias específicas, evangélicas, e também para igrejas. Então, por exemplo, esse livro que o Edilson falou, a gente vende 500 mil cópias, a gente tem igrejas que compram 10 mil no ano, faz uma capa personalizada. Então, faz a capa personalizada, é um ISBN diferente. Vende para a livraria evangélica, né? Eu vi que tem algumas pessoas aí da CPAD. A CPAD é uma grande rede evangélica bem conhecida e trabalha com nota fiscal.
mas a realidade de muitas livrarias evangélicas é na ponta do papel ainda, né? A pessoa vende, anota no caderninho, quando anota. A gente vai fazer reposição das livrarias, né? E chega lá, poxa, você comprou 10 ano passado, você não tem mais nada, mas a pessoa não sabe se vendeu os 10 em 2 meses ou se demorou um ano para vender, entende? Então é uma falta de organização e de sistematização no mercado religioso. E isso gera esses números, que por mais que são positivos, eles são incorretos no sentido de que tem muita informação que a Publish News nunca vai ter acesso, porque ele não passa pelo ponto de venda. O ISBN não é faturado na ponta, né? Fora isso, esse livro que o Edilson mostrou, esse ano nós fizemos 12 capas diferentes, né? Então, se você pega e divide a venda dos 500 mil por 12, além dele ter uma informação vinda de um lugar bem específico, ele ainda é segmentado em 12 ISBNs, não parece tanto nas pesquisas, mas é o carro-chefe de venda nosso. Inclusive, nós tínhamos outro nome e por esse livro ser tão conhecido a nível mundial, mudou-se o nome da editora para Pão Diário por causa do livro, de tão conhecido que é no nosso nicho. E aí, Harry, o ponto que você falou que é bem interessante, porque os dados que trazem ali, que é 53 milhões de livros religiosos vendidos ano, eu estimo que é o dobro disso, que é mais de 100 milhões de livros. Eu concordo. Por quê? A maioria das editoras cristãs não está preocupada em registrar o ISBN na Câmara Brasileira do Livro. Ele simplesmente compra o ISBN, porque ele não quer nem aparecer. As editoras, porque você vai estar dando até margem para outras editoras grandes quererem entrar nesse mercado, né? Nós, por exemplo, vendemos 1,2 milhões de livros em 600 livrarias. Eu estou dizendo que a gente vende 1,2 milhões de livros por ano em 600 livrarias, ok? Então, assim, e com uma distribuição nossa, 80% praticamente, 70% ali em livrarias. O Amazon, por exemplo, não é igual no mercado secular, que representa algumas editoras 40%, 50%. Para nós, ele representa em torno de 20%. 80% acontece a venda nas livrarias, né? Isso. Essa é uma informação bem relevante até para vocês terem uma ideia do potencial, né? No nosso nicho, né? A gente fala livraria secular, evangélica, porque a gente atua nas duas pontas, né? Mas se 80% do nosso faturamento está para a livraria evangélica, né? Você já pensa o quanto a gente poderia estar faturando, né? Em livrarias seculares, que a gente diz, e que a gente não está, né? Então, a gente faz a parceria aí com o pessoal da Catavento, que tem disponibilizado o nosso material, mas ao mesmo tempo eles atuam, né, com uma grande variedade. Então é difícil você ter o foco de poder trabalhar com tudo, né? Então a gente depende muito deles, dessa parceria, de tá apresentando o material. Falta, né, no nosso nicho, principalmente essa profissionalização, né? Principalmente das livrarias no sentido de conhecer o nicho, né? Se você vai atuar no mercado evangélico ou no mercado católico, é importante entender essa segmentação que o Edilson trouxe. Dentro dos evangélicos, nós temos presbiterianos, batistas, pentecostais, e a literatura é completamente diferente. Então, um erro muito comum que eu vejo nas livrarias, eu atendo hoje toda a rede de leitura e tenho uma parceria bem legal com a maioria dos coordenadores, é entender ou colocar pessoas que conheçam da área no setor responsável. Eu entendo que tem muita gente, mas para trabalhar com o religioso precisa ter esse entendimento de qual material é recomendado para qual público, tá? Então tem a questão das Bíblias também. Normalmente a gente vai numa livraria, né, e pergunta, cara, você sabe a diferença da Bíblia, NVT, NTLH, por quê e tal? A pessoa, não sei, Tem tipo, não. umas 8 Então versões, né? tem, e cada editora vai produzindo a tua. Então, se tiver dúvida sobre isso, na hora das perguntas, a gente pode falar também sobre as versões. Mas é uma dúvida muito recorrente que a gente tem, é por que são várias versões. A católica tem uma, duas versões, a evangélica tem 15 versões diferentes. Por quê? Então, entender, né, buscar conhecimento e informação sobre esses nichos que existem dentro do evangelho
é algo que vai fazer completamente a diferença para que E você aí, consiga atender o público. Harry, contribuindo para o que você está falando, por exemplo, uma rede que dobrou de tamanho com a gente, né? A Curitiba, ela cresceu 22%. A rede Curitiba é uma rede que tem aqui no sul do Brasil, com 28 lojas. Tinha crescido 26% no ano anterior, a gente fez um desafio para eles de crescer 15% esse ano, e eles cresceram 22%. Né? A leitura cresceu Na mais de pandemia, 40%. Né? Na pandemia, E, inclusive, eles trouxeram um reporte para a gente que só 2 editoras não tinham caído de faturamento, né? Era nós e mais uma outra que eles não falaram. Então, então, e aí, o produto nosso mais vendido, olha só o nível de inteligência deles, né? Você, às vezes, tem perto da sua livraria, tem um bairro. Às vezes, aquelas igrejas que está circulando 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e de repente você pensa, poxa, é só 1.000 pessoas. Só que é 1.000 pessoas que leem 4, 5 livros por ano. A gente está falando ali de 5.000 livros, né? Então, como que você faz para conhecer esse perfil desse consumidor? Às vezes você está mirando lá longe e você está ali com o pessoal do lado, né? Então, você tem duas estratégias, né? Primeiro, de repente, você pegar um livro, né, ir lá entregar para o pastor daquela igreja e falar, oh, tem uma livraria aqui, né? Se você precisa de algum livro, vai fazer algum evento, precisar, me fale, eu encomendo para você. De repente, ele vai ter um evento para o Dia das Mães, ele vai pedir 100 livros, 150 livros. Uma outra estratégia muito utilizada, se você tem uma, duas igrejas que são muito grandes, você procurar, de repente, um funcionário ou um auxiliar que pertence a uma daquelas igrejas, porque ele vai entender, ele já sabe de cara o perfil, você vai chegar com um tipo de Bíblia e vai falar, ah, não, essa aqui não funciona, essa daqui, né? Então, você consegue ser certeiro ali nos objetivos, né? O mercado evangélico, ele tem uma particularidade. Vocês viram o volume de livros vendidos lá e você viu o valor, que são livros normalmente mais baratos. Para vocês terem uma ideia, esse livro aqui, ó, é um Dia a Dia com Spurgeon, é um livro de mensagem, tem uma mensagem para amanhã, uma para a noite. Ele é um livro de 720 páginas, ele é um livro em couro, com ORAP, papel creme, fitilho, altíssima qualidade. Esse livro, a livraria vende a R$ 89 e ela compra com desconto. Isso jamais vai acontecer com um livro normal. Nós temos uma série, por exemplo, Planners. Esse planner é vendido a R$ 99. O concorrente dele, da Ótima, é R$ 219. Então, assim, não é por qualidade, é porque muitas vezes o objetivo, por exemplo, nós somos uma organização no profit. Então, nosso objetivo é fazer o material chegar nas pessoas, é desenvolver leitores, ajudar as pessoas que estão buscando entendimento, sabedoria. A gente trabalha com desenvolvimento de mentes, então a gente está ajudando as pessoas a crescerem, a se encontrarem, ter propósito de vida. Então, a gente trabalha com margens diferenciadas e a gente imprime grandes volumes. Então, a gente repassa isso, né, para que chegue lá na ponta ao consumidor, né? Rafa, alguma contribuição com relação ao perfil de mix ali também? É, é, eu não sei, chefe, se na tua apresentação tem aquele slide do canais de distribuição do religioso. Eu, eu Gostaria já, eu já de... puxo aqui a pesquisa, Nilson. A pesquisa, a última pesquisa da Nielsen, ela vai enfatizar muito uma questão que nós precisamos de números, né? Com números não existem margens, né? E dentro de tudo isso que o Edilson e o Harrison falou, que muita coisa do mercado cristão não está contabilizada, inclusive eu tenho certeza que pelo menos 60, 70% das editoras cristãs não participam das pesquisas da SNEL, infelizmente, porque não é o perfil, não tem nada a ver com eles e tal. Mesmo assim, é o canais de distribuição, isso mesmo. A pesquisa da Nielsen mostrou na última pesquisa que religião é o único subassunto, como eles tratam, que o foco está nas livrarias físicas. Todos os outros assuntos, a livraria exclusivamente virtual, ela é o primeiro colocado. Isso em 2022. Nós vamos ver que, eu acredito que nessa próxima pesquisa, que acredito que o mês que vem eles devem publicar, ou esse mês ainda, vai ser maior ainda. Só que olha só como é diferente. Se vocês olharem a pesquisa, vocês analisaram a pesquisa, eu assisti as outras duas aulas,
não está nem em segundo livraria exclusivamente digital, está em quarto. Por que isso? Porque o consumidor do livro cristão, principalmente o consumidor do livro cristão de igrejas tradicionais, ele tem essa questão de porque eles sempre vão olhar o livro, eles vão olhar o tema do livro. A sinopse de um livro religioso é totalmente diferente da sinopse de um livro, de um romance, de um livro. Não traz todo o livro. Precisa muito dessa questão de conhecer o livro. Os acabamentos que muitas editoras cristãs usam são diferenciados. Você não vê isso na internet. Então, essa experiência de compra do livro religioso, ela é completamente diferente do livro tradicional. E isso se expressa nessa pesquisa, que as livrarias representam praticamente 34% das vendas dos livros religiosos. Justamente por isso. E qual que é como o Harrison também vai ao Brasil inteiro, eu fui também muito tempo. E quais os principais dificuldades que que eu enxergava dos lojistas? Eu tenho Bíblias aqui há 3 anos e não vendo. Aí aquela questão que o Edilson e o Harrison falaram, tá, mas deixa eu ver tuas Bíblias. Essas Bíblias não vão vender mesmo, porque elas não representam hoje, a venda de hoje. A Lilian e o Alexandre falaram bastante sobre a atualização do mercado repentina, sobre essa questão do comportamento do leitor, ele muda muito rápido, né? Dentro do mercado cristão, nós temos, sim, os nossos medalhões, digamos assim, os nossos clássicos, que são muitos, inclusive. O Pão Diário, por exemplo, tem o Peregrino, uma edição do Peregrino, que é um livro, até 2012, era o segundo livro mais vendido do mundo, né? Só perdia para a Bíblia. Outros, a CPAD, tem muita gente da CPAD aí, Heróis da Fé. Heróis da Fé é um clássico. Então, esses livros, como vocês devem conhecer mais, 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, são livros clássicos. Esses livros são como se eu não tivesse Fernando Pessoa na minha livraria, como se eu não tivesse Camões na minha livraria, como se eu não tivesse, sabe, obras clássicas. E eu não tenho. Então, assim, essas obras, eu tenho que pesquisar um mínimo para atender o meu leitor, o meu cliente leitor, porque o que acontece hoje? O cliente, ele vai na loja, na livraria de vocês, comprar um livro, se você tem uma livraria religiosa, vai comprar um religioso, se você tem uma livraria que não tem material religioso, ele vai para comprar outro, e ele tem que, em outra livraria, comprar o religioso, ou em outra livraria, comprar o Paulo Vieira. Interessante para a gente analisar, se vocês derem uma olhada nos livros mais vendidos da Publishnil dos últimos 2 anos, o ranking anual, quase 50% dos 10 mais vendidos, os autores são cristãos, né? O Paulo Vieira é cristão. Aí eu tenho uma livraria cristã, aí o Paulo Vieira publica uma obra que não é de uma editora cristã, eu não tenho na minha livraria, então a gente dificulta a vida do cliente. Até a Lilian e o Alexandre falaram sobre isso também, nessa questão de nós não podemos dificultar a vida do cliente, nós temos que, ele não pode vir na minha livraria buscar uma coisa e na outra buscar outra, ele vai desistir, ele vai para aquela que tem os dois. Por quê? Porque, mas eu vendo por R$ 5 mais caro, mas e o preço da gasolina, do estacionamento, né? Tudo isso entra nessa conta. Então, nós estamos errando na escolha do mix dos produtos por uma falha, às vezes, muito pequena, de uma pesquisa muito, muito pequena, que não é a nossa, minuciosa. É como o Harrison falou, se eu tenho uma grande, por exemplo, quem é do Rio de Janeiro, né? Tem a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, que são em torno de 5.000 membros ali, né? Tem umas 2 ou 3 livrarias, vocês conhecem, muito próximas ali. Se eu não entendo que presbiterianos usam a versão revista e atualizada, eu não vou vender uma Bíblia para os presbiterianos.
Entende? E é uma coisa simples, é uma coisa básica. Se você entrar no site da Convenção Presbiteriana, tem lá qual que é a versão que eles usam. Se você entrar no site da Assembleia de Deus, tem lá qual versão de Bíblia eles usam. Então, são coisas básicas. E, Rafael, mas esses clássicos, como que eu acho? Tem muito material na internet para você achar esses clássicos. Um dos diferenciais da editora Pão Diário, eu sempre gosto de falar muito disso, que é a questão do nosso mix, ele não ser focado em um micromercado. Tem editoras que são do nicho, que são do micromercado. A nossa editora, ela procura atender várias demandarias para não ter mais um outro fornecedor para isso, mais outro fornecedor para aquilo. E aqui vem o segundo erro do mercado das livrarias que eu gostaria de destacar. Rafael, Harrison, Edilson, me manda o teu top 20. Isso é clássico de editora. Dentro do nicho religioso, isso não existe. Por que não existe, Rafael? Não tem como não existir. Porque eu não tenho... Vocês têm que pensar que quando vocês entram numa livraria, vocês têm categorias, né? Você tem lá... romance, você tem lá infantil, você tem técnico, você tem, né, várias seções. Dentro do mercado religioso, acontece a mesma coisa. Eu não posso pegar os livros do Pão Diário, top 30, digamos assim, do Pão Diário, e colocar em religião. Não, não. Por quê? Porque eu tenho o livro infantil religioso, eu tenho o livro romance religioso, eu tenho o livro técnico teológico religioso, eu tenho livro de negócios religioso, né? Então, assim, é outro mundo dentro do nosso mundo. E o que que acontece muito? Ah, eu quero ter o top 10, top 20. Tá, mas do quê? Vamos esmiuçar um pouquinho mais os números da nossa editora. Cerca de quase 80% do nosso público é feminino. Então, a mulher, ela vai na livraria, ela compra para o marido, ela compra para o filho, ela compra para a mãe, ela compra para o sogro, ela lembra de comprar, eu comprei uma cesta de chocolates, mas eu vou dar um livrinho também, né? Principalmente o livro de meditações diário, devocional, que o Edilson falou, e nós temos o Pão Diário que ele custa R$16,90, as pessoas dão junto com outra coisa. Ele não é o presente principal, ele é um agregado. Se eu não tenho, eu não conheço, eu não ofereço, é óbvio que eu não vou vender. Então, tem que entender um pouco essa mentalidade, que é o mínimo, digamos assim, desse público que é o que tem. O Edilson falou da a última pesquisa, isso é pesquisa, gente, é do IBGE, que 79% de 2010 das pessoas eram cristãs. Eu tenho certeza que a pesquisa esse último censo ainda não divulgou esse dado específico, mas é sabido que isso hoje é maior. Eu acredito que hoje que mais de 80% da população seja dita cristã, né, como a gente fala. É o público que compra o romance da Carla Madeira. Ele vai comprar a Carla Madeira, ele vai querer talvez um devocional para o filho dele, um livro de meditações, ele não vai encontrar lá, ele vai ter que ir em outra loja, ou ele vai para a internet. Por que a internet virou o que é? Porque nós tiramos a experiência do leitor, do consumidor das nossas livrarias, nós tiramos. Hoje nós queremos concorrer com a internet e nós esquecemos que o nosso diferencial é a nossa loja, né? A gente quer enfiar livro lá na nossa loja. Eu vou trabalhar mais com cauda longa, maravilhoso. Mas se eu não explorar essa cauda longa para o meu cliente, uma coisa que eu achei fantástica que o Alexandre falou na primeira aula, conhecer o seu cliente. Nós fizemos uma experiência aqui no Pão Diário, uns 3, 4 anos atrás, do nossos clientes fazer uma pesquisa, porque era aquele achismo. Rafael, aqui 50% mulher, 50% homem. Aqui, isso e aquilo. E deu tudo errado. Ninguém trabalha com achismo. Eu achei fantástico, o Alexandre falou, não trabalhe com achismo. O achismo leva a gente ao erro. A gente tem uma percepção, porque a gente conversa mais com X pessoas e a meu público, a maioria é assim. Não é. Às vezes pode ser, mas normalmente é achismo. E no achismo a gente vai errar. Então, essa questão de eu entender o mercado religioso, quantas vezes a gente pergunta para o nosso cliente
que tipo de livro ele gosta, a gente não pergunta, a gente não dá uma consultoria, muitas vezes, para o nosso cliente, a gente nem pergunta se ele sabe o que é um livro XYZ. Então, esse diferencial da livraria, que hoje eu mais bato com os meus clientes loja física. A experiência do cliente loja física é insubstituível. Então, dando o atendimento com as técnicas que eu acho que vai ter, né, Lilian, uma aula até sobre o atendimento, sobre técnicas da reciprocidade, que é um clássico da psicologia, não tem como substituir isso. E falando ainda um pouquinho mais dos clientes, o Dilson falou ali da média de idade do religioso é um pouquinho mais baixa do que a média geral, porque os pais compram muito para os filhos, porque eles querem que os filhos sigam no mesmo caminho, então eles compram 3, 4, 5 vezes mais livros para os filhos do que para eles mesmos. Então, vou dar um exemplo claro. A Ciranda Cultural e a editora Todo Livro, elas entraram numa brecha mais ou menos no ano de 2012, né, Harrison? Mais ou menos isso, né, Edilson? 2012, eles começaram a publicar livros cristãos infantil. E eles explodiram. 50% do catálogo deles virou isso. Por quê? Porque as editoras cristãs tradicionais estavam focadas em outras coisas. Existiam livros infantis, mas eles estavam focados em outras coisas. Mas o que aconteceu? Foi um estouro da Ciranda, da Todo Livro e outras editoras que já eram renomadas no país publicando isso, e começou a ficar muito repetitivo, a falta de conteúdo. E aí, o que o mercado de base, editoras cristãs de base do Brasil fizeram? Trouxeram conteúdo. Hoje os pais, por que hoje vende Carla Madeira, né? Por que até anos atrás os mais vendidos eram talvez livros não tão refinados? Porque hoje a escolha, o conteúdo, ele está fazendo muito mais o diferencial. E para os mais vendidos esses anos atrás, um livro completamente profundo, isso não acontecia, né? Vocês sabem o movimento. Então, eu só gostaria de frisar isso, conhecer um pouquinho do mercado e entender como funciona já vai ser um diferencial que ninguém tem, ninguém. Isso eu E posso dizer, o aí, Harrison pode dizer, nós atendemos pelo menos aí umas 300 livrarias que não são evangélicas ou cristãs católicas e não existe esse diferencial dentro do mercado. E se vocês tiverem só isso, vocês já vão estar lá na frente. e aí o teste, né, Harrison, Rafa? Por exemplo, a gente está vivendo essa semana o Dia das Mães, né? A gente sabe como o livro para mães no mercado religioso vende, né? Em setembro a gente tem o mês da criança, outubro. Então, as categorias que mais vendem no mercado religioso depois de Bíblia, eu vi que alguém colocou que está tendo a procura de ficção religiosa, mas nas categorias, primeiro é feminino e depois infantil. Depois de Bíblia, né? Vem Bíblias, e daí você falou, poxa, mas é tantas versões que eles estão falando? Não, não é tantas assim, muita calma dessa hora. A gente está falando ali de 2, 3 versões, aquela Bíblia. Então, assim, vou ter um mix ali de umas 20 Bíblias, né, que são ali três versões, 4 versões, então você já consegue atender, colocar visível para as pessoas já saberem que você tem esse material. A gente está falando do Dia das Mães, né? Então, tem esse material para mães, né, que se vende muito bem, então você tem mulheres entrando ali que vão comprar para elas. A gente faz ação não só para comprar o livro para presente, mas é a mãe que entra, você está numa campanha Dia das Mães, com desconto, ela se interessa e vai querer o livro, né? O mercado religioso, ele compra muito também pelo tema, né? Então, é o tema que ele está procurando. Às vezes é o autor, você tem a questão dos autores que vendem muito, mas o tema também vende muito, né? E só de você colocar alguns tipos de Bíblia, você já vai notar. A gente tem, e assim, olha para você ter uma ideia o perfil de Bíblia. Esse tipo de Bíblia aqui, ó, é uma Bíblia capa dura, vendido lá na livraria R$ 69. É uma Bíblia que tem cor aqui do lado, tal. Chama-se Leão de Judá. É uma Bíblia que a gente fez para trabalhar com o mercado jovem, mas tem um monte de gente aí que gostou, né? Não só jovem, nossa. Esse aqui mais focado para mulher, tem uma coroa aqui com rosas, tal. Essas
top Bíblia vendida. Então, assim, a gente tem que imprimir a cada 3 meses, quantidades e quantidades e quantidades, e assim, não sai de linha. São produtos extremamente baratos, às vezes não é uma Bíblia, você vai começar, não precisa começar com aquelas Bíblias de estudo que são vendidas a R$ 300, R$ 200, você limita. Pega algumas que saem muito e você tem ali alguns exemplares de Bíblia, alguns exemplares de livros para mulheres, alguns de livros para criança. Não se especialize tanto, não vai trabalhar com livro para seminarista, livro muito técnico, que esse sim, você tem que ter um mix muito grande, aí o pessoal vai para a internet. Mas esse outro mix é a pessoa que vai entrar na tua livraria, vai ver aquele livro e vai, nossa, aqui tem um livro. Ele vai pegar. Porque se for comprar na internet, vai pagar R$ 15, R$ 20 de frete. São livros, como eu disse, tem um perfil de preço baixo, R$ 49. Você vai comprar lá e vai estar vendendo. Então, você começa ali com os 20 títulos para você fazer um teste e você vai ver como vai acrescentar. E a Bíblia tem algo interessante. Mais ou menos há uns 5 anos atrás, nós não tínhamos Bíblia no nosso catálogo. Hoje a gente vende 150 mil unidades por ano, que representa mais ou menos 5, 6 milhões. Por quê? A Então, gente você está notou que... falando, desculpa te interromper, mas é que está pipocando todas as perguntas em sequência. Se eu estou tá. começando a minha livraria e vocês não têm um ranking, porque primeiro eu preciso conhecer o meu cliente, o meu mix inicial que você está me sugerindo é que eu pegue na diversificação da Bíblia. Isso, Isso, e não abra o catálogo todo. Eu começo, Isso. porque eu sou pequeno, não tenho muito espaço, eu vou conquistar, então eu seleciono juvenil, infantil, para mulher, na Bíblia. E aí eu vou aumentando meu estoque. É isso? Eu não pegaria tanto assim Bíblias de todas as categorias. Eu pegaria as Bíblias mais gerais e aí alguns livros femininos, alguns livros infantis. Eu falo você não pegar muito Ah, livro, por geral. exemplo, específico Ah, para tá. seminarista, livro assim muito Ah, técnico, tá. porque esses o giro é mais lento, ele tem um valor agregado melhor, mas mais lento. Agora, se você pega o mix ali de 30, 40 livros que realmente vende muito, ele vai girar, você vai Mas estar é isso que eles estão comunicando para o perguntando. cliente. Desculpa te interromper. Como ele falou Deixa que não tinha, que não é como o trade normal, né? Porque Aham, o controle da venda de vocês é um pouco diferente. Aí eu já estou sintetizando a pergunta de todos aí para não ficar sim. lendo uma por uma. Eles estão perguntando, por exemplo, você tem uma curva ABC, onde eu sim. possa fazer a seleção desses títulos para eu começar na minha livraria? Tem isso? Você Uhum, tem isso? Deixa, No, deixa eu, é por deixa eu gênero? responder essa. Assim, Tá. a gente tem curva ABC, né? E são duas coisas. Para quem está começando, a ideia, ó, até acabaram, a informação que eu ia dar, acabaram de escrever ali no chat, e é exatamente essa. A Bíblia hoje representa mais de 60%, no mínimo 60% do faturamento de uma livraria que trabalha exclusivamente com um produto com livro religioso religioso. evangélico. Então, assim, cara, quer começar? Primeira coisa, aprende sobre Bíblia. Aquilo que o Rafael falou, vai trabalhar com o presbiteriano, revista atualizada, tem algumas versões, mas o principal, revista atualizada. Batista também. Agora, a gente tem bastante gente da CPAD. Principal linguagem da CPAD é revista corrigida. Por quê? Porque é essa linguagem, entendeu? Então a Lê na pessoa igreja. precisa mapear a região, isso eu estou falando de uma livraria física sem pensar no online, tá? Então a pessoa precisa mapear a região, entender quais igrejas estão próximas, entender quais linguagens são usadas próximas, porque o público que vai frequentar a livraria dele vai procurar essas linguagens, tá? Lógico que nem o Uhum. Edilson falou, eu partilho da mesma coisa dele, eu tenho mais de 20 Bíblias em casa, mas eu sou teólogo, formado em teologia, eu estudo, eu leio, eu comparo traduções, não é a realidade de todos os cristãos, mas tem muito cristão que tem pelo menos 5 Bíblias em casa, porque você compra uma, você cansou daquela Bíblia, você quer comparar, então principalmente a comparação de linguagens diferentes é muito usada. Agora, outra coisa alguém já começou a trabalhar, ó, outro falou, tenho 10 Bíblias, e é a realidade do cristão. Então, por isso também que a Bíblia é a mais lida, porque tem muita gente que tem muitas versões de um mesmo produto. Outra situação é a realidade que a gente tem em relação ao mix de produtos. Às vezes você tem editoras que são sustentadas
por um único produto ou, né, pensando em editoras menores, lógico. Então, eles facilmente te dão 20 títulos que são os top deles. E o resto tudo, curva B, curva C. No nosso caso, especificamente, a gente tem a curva, mas a diferença de venda entre a curva que a gente considera A e B, em vendas, em unidade, não é tão grande. Por quê? Porque a gente tem material que vende bem para mulheres, a gente tem material que vende bem para jovens, então dentro disso se espalha muito o nosso faturamento. Temos livros que vendem muito, aquele que o Edilson mostrou, por exemplo, o Dia a Dia com Spurgeon, é um dos clássicos, não tem como não ter, é o caso que o Rafael falou, é o Cinco Linguagens do Amor, é Uma Vida com Propósito, o Peregrino, é o Heróis da Fé da CPAD, são livros que escrito ali que o livro vai ter demanda. Mas dentro disso, a gente tem um nicho muito grande, possibilidades muito grandes. Então, a gente tem muita oferta de livros que vendem muito próximo, entendeu? Então, por isso que é mais difícil você chegar e dizer, ah, vai ser 30 livros? Sim, então beleza, 30 livros eu vou focar então em crianças e mulheres. Só que você deixou de trabalhar o resto todo do nicho, que seria pastores, seriam líderes, seria negócios, e aí por aí vai. É um campo muito grande de oportunidades e de assuntos dentro do religioso. O que eu quis dizer para sintetizar é que existem os mais vendidos, é claro, porém, você tem que selecionar, assim, os mais vendidos dentro do infantil, os mais vendidos dentro de Bíblias, os mais vendidos, para eu não ficar descoberto em um assunto. Porque se uma mulher chega lá, ela quer comprar um devocional, um livro religioso para o filho cristão, eu comprei do Pão Diário o top 10 dos top 10. Se nós estamos falando que a gente vende 500 mil pão diário por ano, vai ter 10 pão diário lá em cima, entendeu? Porque os pão diários são os livros mais vendidos. Então, eu só vou atingir um cliente em potencial ali, digamos assim. Faltou mulher, faltou criança, faltou Bíblia, entende? Não sei se vocês estão compreendendo. É a mesma coisa chegar na Record e falar para a Record assim, ó, eu quero os 20 mais vendidos. A Record vai dizer, não tem como você... Os 20 mais vendidos não são nem só os clássicos, entendeu? É mais ou menos essa questão que eu estou querendo formar. Existem os mais vendidos? Claro que existem, mas o ideal Rafael, Harrison, para cada categoria dos mais vendidos, as categorias mais vendidas, eu quero Foi os isso que 3 eu mais tentei vendidos. falar. Desculpa, Rafa, foi isso que eu tentei falar e não me expressei bem. Eu sou entrante, eu estou montando minha livraria, e aí, para eu começar nesse nicho, eu categorizo os segmentos e dentro dele eu escolho X exemplares, porque meu espaço não é tão grande. E em cima disso Uhum. eu vou montando meu histórico de venda, certo? Isso. O que acontece muito é que às vezes a livraria pensa nos mais vendidos e pensa em quantidade. Então, esse é mais vendido, eu vou pegar 10. Esse aqui vende menos, e aí foca nos, por exemplo, 20 mais vendidos. E no religioso, se você vamos pensar, 20 mais vendidos, você pegar 50 títulos e uma. Então, não é tantos livros que tem essa curva, que nem o Café, por exemplo. A editora do Café com Deus Pai só tem o Café com Deus Pai. Entendeu? Então é uma situação única. Mas na maioria das editoras tem muitos livros que vêm dentro de uma horizontalidade, sem esses unicórnios que são mais conhecidos nas E editoras aí, grandes. Harry, tem uma coisa interessante, por exemplo, a Catavento, que é parceira, né, de vocês, ela está trabalhando com uma série de livros, né? Até o Rafa ajudou lá, orientando que livros comprarem, né? Então, ela tem ali, se você pedir ali os 30, 50 títulos, e você vai conseguir pegar. E tem uma particularidade muito grande que eu mencionei aqui, Dia das Mães, Dia das Crianças, e menciono também esse final de ano, que nem eu mencionei ali sobre o pão diário. Você pode comprar pão diário agora e você vai vender, ok? Você vai vender como um livro. A gente brinca aqui do pão diário. Porque a gente tem livros, a gente sabe, é uma venda normal. Agora, a gente vende 500 mil cópias de outubro a janeiro. Então, adianta você pegar agora? Pode ser que você até venda legal e vai ficar até satisfeito, mas se você tiver na tua livraria em novembro, dezembro, aí é certeza que você vai vender. E daí você nem pode comprar 10.
Um exemplo, por exemplo, Recife. Vocês viram ali que o mercado Nordeste é 25% dos religiosos. A gente tem uma rede de livraria chamada Luz e Vida lá, que tinha 7 lojas, que vendia, antes da pandemia, 100 mil cópias do Pão Diário. Que antes da pandemia a gente vendia 1 milhão de cópias e depois a gente descontinuou o modelo que a gente tinha e resolvemos investir em produtos de maior valor agregado, que era um produto muito baratinho. Mas era vendido 100 mil cópias lá. E, tipo assim, eu falo assim, ó, eu vejo às vezes na Publish News, o livro mais vendido da semana, 5 mil cópias. Aí a gente olha e fala, meu Deus, a gente vendeu essa semana 50 mil cópias do livro, e nem aparece, né? É muito engraçado isso, porque não tem hoje essa pesquisa, esse estudo, né, para saber, e como não é um código da Receita, algo que apareça, então não é categorizado. Então, assim, você tem, eu diria, além dessas dicas que o Redson deu, o Rafa deu, eu acho que o mapeamento do mercado, quando eu digo mercado de vocês, pensando ali ao entorno, né, do primeiro passo é entender, olha, eu tenho aqui uma igreja católica, então vale a pena eu ter um livro do Padre Francisco? Poxa, tem bastante católico aqui, legal. Ah, eu tenho uma igreja Assembleia de Deus grande. Ah, não, eu tenho uma batista. Então, além de você ter os materiais, seria comunicar mesmo, né? Fazer uma visita, chegar lá no pastor e falar, oh, poxa, eu tenho uma livraria ali, se em algum momento você quer um livro para criança, para mulheres, tal, me dá o título que eu encomendo para você. Aí, de repente, vai chegar um retiro de casais e falar, ah, eu quero tal livro, eu quero 200 exemplares, quero 100 exemplares. Porque você não vai perder nada. Você só indo lá conversar com ele e falar, ah, tá bom. Né? Se o cara for mente aberta, que a maioria ele já fala, poxa, eu consigo pegar lá, então eu vou pedir para ele encomendar. Né? E também Aí levando em você já encomenda na consideração Catavento. Uhum. que tem muitas cidades, eu não sei a realidade do pessoal que está fazendo o curso, mas tem muitas cidades que só tem aquela livraria, né? Não tem opção, por exemplo, Uhum. de ir comprar numa livraria evangélica. Então, eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, né? Só tem uma livraria, o Rafael morou lá também, é a LEB, né? Livraria e Editora Bagiense, no sul do Rio Grande do Sul. Então, se você precisar de livro evangélico, a gente tem que comprar na Amazon. Por quê? Porque a Leb não trabalha, pelo menos enquanto eu morava lá 10 anos atrás, não trabalhava com livro da religião, né, livro evangélico. Então, era uma dificuldade que a gente tinha. Tinha o mercado latente, só que as pessoas não tinham o produto e também não se interessavam em atender. E aí, Harrison, esse pastor que tem lá, esse líder sacerdote, que tem mais de 50 anos, ele não gosta de comprar na internet. Sim. Ele gosta de falar com pessoas. Então, esse daí você chega e você coloca à disposição e ele não fica lá comparando o preço na internet, né? Você vai ter o desconto lá, repassa o desconto para ele já vai depois, vou lembrar, já pegou o WhatsApp, né? Pega outro, de repente você depois tem uma Bíblia, fala, poxa, ó, comprei uma Bíblia aqui, tô te mandando uma foto, tal. Aí ele fala, eu queria outra, tal, entendeu? E daqui a pouco você já construiu um relacionamento. E às vezes ele está até te indicando a editora, vai falar, poxa, ó, tem a livraria lá, o rapaz veio aqui, ele tem tal livro, vocês podem pegar direto com ele, ou ele faz a encomenda. E assim, vocês precisam entrar porque 2040 está aí, vai ser 100 milhões do público sedento por ler. Vocês vão entrar agora ou depois, ok? E Esse uma coisa público, que, ele lê muito. só uma coisa, chefe, sobre isso, tem, a maioria, acredito que sejam livrarias novas ou que nem abriram, né, como alguns falaram, mas Uhum. existem algumas pessoas que já estão no mercado. O que a gente vê muito também, tem lá livrarias, eu posso dar um exemplo prático, né? A livraria da Vila, por exemplo, né, que a gente está há pouco tempo. Eles estão no mercado, nem me lembro quantos anos, acho que 40 anos, sei lá, muitos anos, a livraria deve estar no mercado. E ela não vendia material religioso, não vendia. Então, quando o cliente vai na tua loja uma vez, duas vezes, três vezes, ele não encontra o que ele está procurando, ele não vai mais na tua loja, ele não vai. A partir do momento X, você começa a trabalhar com outro tipo de produto, seja religioso, seja qualquer outro tipo de produto, você tem que comunicar esse cliente. Como a Livraria de Curitiba, o melhor exemplo da Livraria de Curitiba. Fui eu que abri lá no começo lá. O que a gente falava? Eles falavam assim, mas não está vendendo. É óbvio que não está vendendo, porque o cliente da Livraria de Curitiba não é o mercado cristão.
ou o cristão está vindo aqui, porque quase todo mundo é cristão que entra dentro da loja, só que ele nem procura mais, porque ele sabe que não tem, ele veio aqui uma vida inteira. O que a gente fez na Livrarias Curitiba? Foi feito, eles nos deram revista, eles nos deram vitrine, muitas vitrines eles nos deram, muitas edições de revista sem pagar nada. Foi na confiança. Ele falou assim, ó, se não vender, a gente vai recolher tudo e ainda, né, Edilson, paga vocês ainda alguma coisa. Uhum. O que aconteceu? Nós quadriplicamos o faturamento da Livrarias Curitiba a gente vem crescendo muito a cada ano, porque é visibilidade. Agora a gente pode falar, por exemplo, em Curitiba tem a primeira igreja batista, que é a maior igreja da cidade, ela tem 20 e poucos mil membros. Tem o Pátio Batel, que fica a passos da igreja. Tem uma livraria da Vila lá. Eu não podia indicar a livraria da Vila, porque tem pessoas que ligam na editora todo dia pedindo de livro. Ah, onde é que eu compro tal livro? Eu moro no Acre. A gente vai no sistema, vê a livraria mais próxima. Ó, aqui nessa livraria você compra. Só que se a livraria não tem produto, eu não posso indicar lá, né? Então, hoje eu posso indicar. E a livraria do Batel ali de Curitiba é uma das livrarias da Vila hoje que mais vende religioso. Só que demorou 6, 7, 8 meses, 10 meses para começar a vender bem. Por quê? Divulgação. Isso não é para o religioso, isso é para qualquer coisa. Eu comecei a vender, sei lá, miniatura, né? Que está muito em alta. Mangá, nós sabemos que tem livrarias de infantil, ou eu vi que tem algumas leituras, tem leituras que tem um setor gigantesco de mangá. O Pão Diário tem mangá. Então, algumas livrarias vão vender muito mangá, muito mangá. Sabe, essa percepção do teu cliente que você precisa para enxergar o catálogo da editora. E aí tem um outro ponto. Eu não quero falar com ninguém. Eu sou um cara de internet, estratégico e tal. Poxa, você tem no teu bairro, lá na tua cidade, ali eu estava vendo ali, alguém falou que no interior de São Paulo, uma cidade de 70 mil habitantes. Se você colocar num raio da tua livraria um investimento de R$ 100 na semana, em 4, 5 produtos, focado, mulher, 30 a 50 anos, com produto, a Bíblia da Mulher, com R$ 100 você atinge ali mais ou menos uns 15, 20 mil pessoas. Você simplesmente colocar ali no teu Facebook o anúncio dizendo, olha, o anúncio eu quero mulher, essa faixa etária, não sei quem de vocês trabalha com anúncio, mas com R$ 100, dessas 20 mil mulheres que vai aparecer num timeline ali, uma grande quantidade vai falar, poxa, tem livraria, tem essa aqui, quero passar lá para pegar. Entendeu? Então, não sei quantos de vocês usam essa estratégia, mas assim, essa parte da comunicação, principalmente quem está em cidade pequena, vai ser bem interessante. Você tem a opção de ir falar com o líder da igreja mais grande que tem próximo, ou faz na internet, no Instagram ou no Facebook, um anúncio, se você tem a tua rede lá, faz um anúncio, você vai se surpreender. Coloca o teu WhatsApp ali, olha, me contacte aqui, né? Tem essa Bíblia disponível, a Bíblia Flores para Mães. Poxa, você já teria vendido no mínimo 50 a R$ 80, R$ 4.000, você gastou 100. E você nem precisa dar o desconto, você pode pôr o valor normal, porque só das pessoas saberem que tem, elas sabem que vai custar 15, R$ 20 o frete para comprar na internet. Então, assim, você não só comprar, mas comunicar que está disponível vai ser bem importante. Vai ser bem importante para... Essa parte ativa, chefe, eu tenho falado muito, né, Harrison? A gente tem falado muito para os nossos clientes. Tem muita gente que abre a loja, a Lilian sabe muito bem disso, e não divulga, como o Edilson falou, cara, vai nas igrejas próximas da tua livraria. Ah, mas eu nem sou evangélico, nem sou cristão, eu sou católico. Não importa, porque elas vão comprar. A Lilian falou isso, né? Acho que na penúltima aula. As pessoas vão comprar. Do Clube do Livro, né? Tu falou, as pessoas vão comprar, então que comprem da tua livraria. E o relacionamento é chave para isso. Nós temos a gente bate na cabeça dos nossos clientes, alguns, porque eles não fazem nem o mínimo. É uma livraria cristã, evangélica, que não vai nas igrejas conhecer que sejam os pastores. Rafa, pastor, se apresentar. Rafa, eu acho que a Lília e a Rafa ali, daqui a pouco elas vão cortar o nosso microfone. Ela falou que era das 7h15 ali às 8h15, e a gente se empolga, até peço desculpa, mas eu não sei quanto tempo a gente tranquilo, eu falei tem, antes se que teve quiserem fazer professor que foi. perguntas também.
Mais Vamos tarde, abrir não. para perguntas aí. Se Eu quiserem vou fazer cortar o pergunta, porque microfone, não. a gente tem muita coisa. Então, assim, por exemplo, a gente falou, fala com o pastor, faz um anúncio no WhatsApp ou no Instagram, ou faz um flyer. Você gasta 50 ali e o menino vai lá e distribui em toda a redondeza da livraria aquele flyer com produtos, dando ali, presente o flyer e tenha 15% de desconto. E você vai vender o livro religioso, você vai vender o livro romance, você vai vender todos, né? Porque às vezes as pessoas não sabem que tem, acaba se esquecendo. Então, assim, a publicidade é, como se diz, é a alma do negócio, né? Mas vamos É abrir que para perguntas. Rafa, É que o diga. universo, né, chefe, é tão grande, é tão gigantesco para atravessar. É uma coisa que a gente nem falou, escola confessional. Escola confessional compra livro para o Dia dos Pais, para dar para os pais, compra livro para o Dia das Mães, para dar para as mães, compra livro no Dia dos Avós. De quem eles estão comprando, sabe? Então, assim, é um paradigma tão empresas. Nós fazemos devocional, pão diário personalizado para empresas. Eu sei que o dono da empresa tal é cristão. O livro de meditações diárias, por que vende tanto? Porque as pessoas compram para dar, as pessoas compram para presentear. Então, são tantas possibilidades que, né? Por isso que a gente demora mais tempo. A gente tem um exemplo aí na área católica, que é o Minutos de Sabedoria. Quantos anos tem esse livro? Que E é até hoje, fantástico, ele vende é, muito. e fica lá no check-out. E há Isso. anos, né? O formato dele, se você fosse um estudioso, ele nem seria um livro num formato hoje que as pessoas indicam você publicar. Mas está aí o Então, livro. mas você falou uma coisa aí, uma informação a mais valiosa de todas sobre sabedoria. Coloca ele lá na gôndola. É, Compra 10 e coloca na gôndola. Você não vai vender. Agora, você colocou ele no balcão, perto do clichê ali, ele vai vender. Por que que você pega a livraria, a gente tem clientes livrarias, que você não acredita, assim, de tão pequenininha que é, assim, tamanho 20, 30 metros, que vende 500 pão diário, 1.000 pão diário. Por quê? Eles sabem que novembro e dezembro vai vender um monte, ele bota a pilha, ele coloca no balcão e simplesmente vende um monte. Então, assim, tem alguns produtos, Minuto de Sabedoria, livro de meditação, as pessoas estão precisando, sabe? Assim como às vezes a gente vai lá para a internet para dar uma olhada, esparecer a alma, as pessoas querem livro de meditação curta, mas aí é qualquer livro de meditação, né? Pega os top 5 ali, não pega qualquer um, porque senão às vezes você fala, é o livro de meditação, você pega um que não vende, aí vai ficar lá e ninguém vai comprar. Então, assim, livro de meditação é o Café com Deus Pai, que está na modinha, é o Pão Diário, que já vende todos os anos, aí tem, né, um ou outro que sai ali, né? Aí você quer Bíblia, então, quais são as mais vendidas? NVI, essa que o Rafa falou, que a Assembleia utiliza mais. Compra 5 exemplares ali e tem o próximo. Então, assim, tem que dar uma olhada e, às vezes, né, perguntar. O pessoal está sempre muito disposto a perguntar. Depois eu vou pôr o WhatsApp do Rafa aí, que ele adora conversar, e ele pode dar consultoria para vocês, é gratuita. comercial, eu não falei? Qual comercial que não gosta de falar, não é? Isso faz Mas parte é mesmo muito para todo gostoso, né? mundo. A gente está falando É de um assunto alianças e interessante. parcerias, né? E vai de encontro ao que a gente já está falando. Se você não tiver um planejamento, se você não tiver um plano de negócio, que a montagem do seu acervo inicial, ela faz parte do seu plano de negócio. Então, A assim, é o Liege, que o ali, Rafa ó. está falando. Eu pensei, e larguei lá, pronto, né? Não vai vender. Então, olha que interessante aqui no chat, a Liege colocou livros devocionais que as pessoas gostam muito para acompanhar a leitura da Bíblia. É isso. O que é um livro devocional? É um guia de leitura para você ler a Bíblia. Ou seja, a pessoa compra o devocional e compra a Bíblia. Já é normal, é 2 produtos. É quase que uma venda casada. Então, você já põe próximo, né? Então, assim, é bem interessante, né? Assim, volto a repetir, a gente está falando de um mercado que é 25% vai sair, vocês vão ver na nova pesquisa Nielsen, está para sair no mês de maio, a gente estava falando que era 20%, eu diria que vai dar no mínimo 25% do mercado esse ano, pelo crescimento que teve, né? Da venda de livros. São livros religiosos.
não tem o científico religioso. Você só está trabalhando comigo em 50%. Então, assim, você faz para comprar o livro técnico, científico, né? Você não vai comprar livro para a universidade se está perto de um colégio. Você está perto de uma universidade e vai comprar livro para criança, né? Adolescente. Você vai buscar livros para o teu perfil. Então, o segredo aqui muito do mercado desse mundo religioso, né, é entender isso, né? Ah, tem a Igreja Católica, legal. Vamos ver aqui quais são os livros católicos que eu poderia ter aqui, do Padre Francisco, esse ou outro. Tem mais duas igrejas aqui, uma Assembleia e outra Batista. Poxa, eu poderia ter esses dois modelos de Bíblia, esses livros aqui. E daí comunicar com eles, né? Você está comunicando, você não está indo lá para vender, você está oferecendo para ajudar eles a ter próximo da casa deles, né, próximo da igreja deles, conteúdo que vai ajudar eles, né, que vai edificar a mente deles. O contato de vocês para qualquer um dos alunos é esse, o vendas@pãodiario.com.br, ou vocês querem divulgar algum outro canal? .org, .org, @pãodiario.org. desculpa. Harrison, você quer divulgar algum outro canal, algum telefone, um WhatsApp, algo assim, para se o pessoal tiver alguma dúvida? Pode ser. O e-mail ele cai direto para mim e normalmente a gente tem atendimento por estado. Então, por exemplo, Ok. Minas Gerais é um vendedor que vai atender Minas inteiro. Aí eu já encaminho para o vendedor, ele vai tirar as dúvidas. Nesse sentido, também a gente se coloca à disposição para dar um treinamento. Coisas que a gente não consegue fazer aqui em uma hora, né? A gente também se coloca à disposição para ensinar essa parte nichada, explicar as várias tradições da Ah, legal. Bíblia, explicar um pouquinho, né, o que que são pentecostais, neopentecostais, tradicionais. É nosso interesse que a sua livraria dê certo, né, que seja um ponto de venda próspero, para que a literatura siga se espalhando. Então, no que a gente puder ajudar nesse sentido, todos os meus vendedores são muito capacitados para estar ajudando. Eu coloquei o meu Eu, WhatsApp ali, Harrison, no chat. pronto, eu ia Aí quem colocar, então, quiser também. resolvido. Esse é o WhatsApp do Rafael, né, o Rafael também vai fazer a mesma coisa, pode fazer o primeiro contato e depois encaminha para quem seria de destino daí. Ah, sensacional, meninos. E a Casa Educação, eu e todo mundo agradecemos, porque isso ainda é um assunto novo, eu tenho certeza disso. É a primeira vez, e essa é a quarta turma que a gente consegue ter uma abordagem nesse segmento. Vou parar de falar. Thales, você quer tirar uma dúvida? Pode falar. Boa noite. Está sendo muito bom essa aula de hoje. Eu sou de Franca e a gente tem uma livraria evangélica aqui há 22 anos. A gente é cliente da Pão Diário. Acho que o Harrison até me atendeu já há alguns anos atrás, né? Quando ainda atendia aqui a região. Mas a gente está aqui há 22 anos. Quando a gente começou, existia 5 livrarias evangélicas aqui, muitas outras também seculares. Infelizmente, hoje só está a gente aqui, de livraria evangélica. E o diferencial, justamente, é que as outras começaram a não ter material, não ter livro, né? Inclusive, onde a gente está hoje, a gente comprou de uma antiga livraria evangélica. Quando a gente entrou lá, tinha aproximadamente uns 20 livros, né? E a gente tem uma grande variedade de livros. A livraria nossa não é muito grande, o espaço físico, tem cerca de 40 metros quadrados ali, é bem no centro da cidade, no calçadão da cidade. E a gente trabalha com muito material da Pão Diário, as outras livrarias, CPAD também, outras. O material sai bastante. Agora, eu diria, com a experiência que eu tenho nesse nicho, nossa livraria é bem específica, com um produto evangélico, Bíblia e livros, é que essa questão do que eles falaram aí do conhecimento é o essencial, porque se você comprar material evangélico a rodo aí e colocar na livraria sem conhecer o material e o cliente, você vai fazer uma venda errada, e uma venda errada vai fazer com que o cliente não volte mais na sua loja. Por exemplo, às vezes você vai chegar um cliente que ele é um cliente da Assembleia de Deus, é uma linha mais pentecostal, e você vai vender uma Bíblia de Estudo Genebra, por exemplo, que é uma Bíblia voltada para o público reformado. É, Aquela Bíblia ela vai ter estudos que vão ser diferentes do que aquela pessoa tem, que aquela pessoa segue, né?
Então, ela vai começar a ver diferenças e falar, mas não é isso aqui que eu estava querendo. Eu gastei lá, sei lá, R$ 250, e a pessoa não me orientou corretamente, né? Por exemplo, a gente tem dificuldade às vezes com um funcionário, por exemplo, porque por não conhecer, né, o público. E quando o cliente chega na loja, não perguntar, olha, você é de qual igreja, você está buscando o material em qual sentido, isso faz muita diferença. Porque quando você entende que tipo de cliente que é, você apresenta a versão correta, como eles falaram aí, né? Tem a revista corrigida, a revista atualizada, as versões mais atuais, às vezes é um novo convertido lá na igreja, ele não tem muito entendimento, uma versão mais fácil seria ideal, né? E também, né, quando você começa a conhecer mais o cliente, você entender o que ele está estudando, talvez ele fale, olha, eu estou estudando escatologia. Então você tem um nicho ali de livros sobre esse assunto, e ele nem ia comprar esse livro, você apresenta algumas opções, e já aconteceu muitas vezes, né, com a gente, de apresentar esses livros, a pessoa, olha, isso aqui que eu estava precisando, né, e a pessoa acha tão bom, e ela vai começar a voltar na loja, mesmo às vezes pagando mais caro do que na internet, justamente por causa desse atendimento, e ver que você tem conhecimento daquilo que você está vendendo, né? Então, produto religioso, eu acho que em geral, até católico também, a diferença grande é essa, né? Não é, se comprar, colocar lá, aqui em Franca, né, até livrarias seculares, no centro da cidade tem uma, né? E, inclusive, eles até já me ofereceram, inclusive, porque eles estão querendo parar também. Então, tá, a Saraiva fechou aqui, no shopping só tem uma livraria agora que é infantil, e as livrarias aqui estão fechando, né, infelizmente. Mas na Saraiva, por exemplo, eu ia lá e tinha um setor de religioso e tudo misturado e versões. Se perguntar para o vendedor, não tinha muito conhecimento ali, ó, tá aí, né? Se vira e é isso aí. Então, eu acredito que é o grande diferencial aí, foi bem falado isso aí, né? Eu estou dizendo porque eu estou do outro lado, né? Estou aqui de frente com o cliente aqui e vendendo Bíblia por Bíblia, né? Vocês estão vendendo. É pequena a livraria, mas eu vendo muito pão diário lá também, viu? Que Final do ano legal, muito aí bom. costuma chegar muito material da pão diário aqui. Inclusive a loja ainda tem pão diário aí. Todo ano a gente vende o ano inteiro pão diário, né? Vendo faz muitos anos aí pão diário, certo? É isso. Legal, Thales. Obrigada, Prazer Thales. te Muito bom conhecer. o seu depoimento. Tem um detalhe importante que o Thales falou, que inclusive aconteceu no treinamento nosso, que uma, uma, uma livreira falou assim, eu não ofereço material de vocês porque eu tenho medo de oferecer, se eu não sei se é evangélico, eu não sei se é católico, e isso acontece muito, muito, muito. E nós somos uma editora interdenominacional, o Edilson já falou isso, mas para ficar frisado, nós trabalhamos somente com os livros, digamos assim, da Bíblia evangélica, que também contém na católica. A católica que tem mais livros do que a evangélica, não é? A evangélica não tem livros que não tenham na Bíblia católica. É claro que 80%, 90% do nosso público é evangélico. O evangélico, ele lê 10 vezes mais do que o católico, ele compra muito mais livro, mas Livros hoje, religiosos, inclusive, né, Rafa? isso, É que o evangélico ele tem um perfil que ele gosta de comprar muito livro religioso. muito O católico livro ele lê de religioso. tudo, né? Isso. E hoje, inclusive, falando dessa questão da atualização do mercado, nós temos uma nova, sei lá, um novo grupo, que são os desigrejados, que eles consomem muito livro também. Então, essa é de qual é a igreja? Eu não sou de nenhuma igreja, mas eu sou cristão. Isso tem muito hoje. E aí você tem que, como o Thales falou, refinar para ver qual é a linha, né, que ele gosta mais e tal. Então, tem que se atualizar muito dessa questão do básico, pelo menos o básico. E aí, só para não complicar, né, que a gente falou de diversas linhas, mas se a gente traçar pelo menos duas linhas aqui, que uma é a linha pentecostal, se tem alguém aí pentecostal, não vai ficar chateado comigo, né? Mas equivale ao carismático da Igreja Católica, e o católico tem o tradicional. Então,
no católico vocês também têm essas linhas. Vocês têm a linha jesuíta, carmelita, beneditino, que são os mais tradicionais. Daí vocês têm lá a Canção Nova, né, que é os carismáticos. No meio cristão evangélico, você também tem os tradicionais e os carismáticos. Então, os carismáticos são os pentecostais. Então, pelo menos essas duas linhas você tem que saber, né, que existe, né? A Bíblia, que o carismático pentecostal gosta do mercado evangélico, ela é diferente do tradicional. É a mesma Bíblia, mas é uma versão diferente, dá alguma diferença, algumas palavras, como os pastores eles utilizam aquela versão na igreja, todo mundo lê a Bíblia, ele prefere aquela versão, né? Mais perguntas? Acho E que, deixa eu ver aqui. respaldando o que o Thales falou enquanto isso, o segredo principal do ponto de venda é conhecer o produto, é conhecer o segmento. Então, nesse sentido, se você tem uma livraria ou vai abrir uma livraria e poder ter alguém especialista na área, vai ser um diferencial absurdo para conseguir vender Mas mais. aí, mas Aquilo que aí, ele... Harrison, não é só para o seu segmento, aí é para qualquer segmento, né? Aí a Perfeito, gente vai perfeito, falar de qualquer um. Todo mundo tem que perfeito. conhecer. O pessoal que está começando aqui não acha que vai dar. Gente, eu sei que vocês têm muitas perguntas, mas a gente também está invadindo o horário deles, né? Eles também têm um compromisso para no trabalho para continuar. O combinado era até 8h15. A gente já está na 8h30. Eu sei que vocês têm o maior prazer de responder. Tem mais uma pergunta aí, como divulgar? Acho que esse assunto já é mais complexo ainda, mas se vocês quiserem responder, para a gente também não tomar o tempo de vocês. Essa é com o Edilson. Como divulgar uma autopublicação? Poderia especificar um pouco melhor o que seria autopublicação aqui? Uma publicação tua mesmo? Como é que é? A Érica de Carvalho? E só para deixar claro, o Pão Diário, a gente está falando de linhas, a editora Pão Diário ela é interdenominacional, nós não temos uma linha, nós não trabalhamos com assuntos sensíveis, de doutrina. Então, o pentecostal ao presbiteriano, ele vai comprar Um Ano com Mulheres na Bíblia, ele vai ler e não vai ter problema nenhum. O Pão Diário, qualquer outro produto do Pão Diário, nós não temos essa questão doutrinária, que o que mais tem essa questão que o Thales falou, é a questão de doutrina. Os nossos produtos, eles não trabalham. É claro que a gente trabalha com o John Wesley, que ele tem uma teologia, digamos assim, X, e João Calvino, que trabalha com uma teologia Y, mas a gente tem os dois, então a gente não tem uma linha só, a gente não tem um público só, é generalizado. Só respondendo a pergunta da Érica ali, que tem um livro publicado, parabéns, né? Ela falou que enfrenta dificuldades em inserir nas livrarias e qual seria o caminho. Está acontecendo um fenômeno bem interessante agora, que é o fenômeno dos influencers, né? Tá acontecendo muitos livros vendendo um volume muito gigantesco. Um exemplo, por exemplo, esse livro Café com Deus Pai, que o autor ele pegou vários influencers, né? E esses influencers divulgaram nas suas redes, eram influencers que tinham um número grande de seguidores, e que deu uma grande puxada e uma movimentada nesse mercado de livros de reflexões, né? Então, assim, nasceu um público novo, foi mais de 1,5 milhão de unidades vendidas, mas era um público mais jovem, um público que não estava acostumado a fazer esse tipo de leitura. Então, nós nunca vendemos tanto, né? Os nossos produtos devocionais, eles se esgotaram muito rápido, porque as pessoas queriam saber, livro de mensagem, já viram aquele, queria saber os diferentes que tem no mercado. Então, assim, um caminho para você divulgar quando você tem um livro hoje as redes, é um caminho mais barato. Porque se você faz anúncios hoje, pode parecer caro, mas, por exemplo, vou dizer, você faz um anúncio no Facebook, no Instagram, na tua livraria ali, se você fizer ele bem feito, delimitando, eu quero esse eixo aqui, esse raio, tantos reais, R$ 100, o próprio anúncio do Facebook, o Instagram vai aparecer para 15 mil pessoas, para 20 mil pessoas. Então você já vai ter uma divulgação grande. Outro caminho é se você consegue que o influencer divulgue, né? Porque a partir do momento que você gera aquela ideia de gente procurando,
né, gera uma demanda do teu produto, né? Então, não sei se respondi, mas seria um dos caminhos que você poderia tentar aí para divulgar o teu livro, né? Muito bem Ou, explicado, mas ou a gente também vai fazer a ter, parceria com a uma gente vai ter essa distribuidora. aula na frente. Ah, legal. Ah, então na próxima aula, numa das próximas Não, não, aulas, não é vai na ter mais. próxima, não, não. Eles estão lá, a gente ainda está no planejamento da livraria. Isso aí vai ter lá Ah, no meio do legal. curso. Mas muito bem explicado, muito obrigada. Fantástico. Fala, Rafael, eu te Mara- interrompi, né? Não, só dizer que outro caminho bem mais fácil seria uma própria um relacionamento com uma distribuidora, com uma Catavento, que a livraria ela já vai pegar da Catavento várias editoras, né? Como você tem um ou dois ou três livros, encaixar nesse montante é muito mais fácil, né? Fazer essa parceria também com uma Para distribuidora. fazer a distribuição, né? Porque a Isso. Catavento ela tem uma E até, distribuição grande. e até divulgação. Um e-mail marketing da Catavento vai atingir milhares e milhares de lojistas. Vai ser muito, o teu livro vai chegar a quem interessa. É claro, você tem que gerar demanda, mas para chegar ao comprador, digamos assim, por um distribuidor é bem mais fácil. Então é isso, meninos. Vocês querem contribuir ou eu só tenho a agradecer a Casa Educação, a Catavento e, óbvio, em nome de todos os alunos, muito obrigada. Apesar de todo esse tempo no mercado, aprendi muito com vocês hoje, viu? Muito bacana. Obrigado mesmo. É um prazer estar aqui com vocês, contribuir aí para o crescimento. Nós temos trabalhado muito as igrejas, a gente tem trabalhado para desenvolver leitores, desde pequenininho as crianças, para que lê, porque a gente crê que o livro transforma, né? É um produto, a gente fala produto, produto porque também é a nossa fonte de subsistência, né? Ajuda no financiamento, pagar os funcionários, tudo. Mas a gente está trabalhando com conteúdo de mais alto nível, né? Material que transforma a vida, que muda mentes, que abre universos, né? Então, o livro é uma coisa fantástica. E parabéns vocês, a gente está torcendo aqui, contem com a gente, nós estamos para ajudar. A gente trabalha em várias pontas, treinando livraria, nas igrejas, fomentando para criar leitores, diferentes frontes aí, porque é isso que vai agregar para todos nós, trazer uma sociedade melhor, né? Mais mente aberta, gente mais inteligente que nós, né? Essa é a nossa, é o que a gente precisa criar, e um legado para essas novas gerações que estão vindo. Tá bom. Muito obrigada. Mas alguém vai falar alguma coisa? Só você vai encerrar, Edilson? Eu não sei se o Rafa, o Não, Harrison aí, Rafael, pode vocês não ficar à vão dar um vontade. tchauzinho pra gente? Vocês não podem deixar a gente falar. Vocês não podem. Vocês não Tchauzinho, estão pelo entendendo. menos. Não, uma coisa interessante de falar também, que depois entrem no site do ministérios.diario.org, conheçam lá as nossas ações. Nós fazemos muita ação social com o livro, nós doamos muito livro, tenho certeza. O ano passado, ano retrasado, né, chefe? Nós somos a editora que mais doou livros para os hospitais do Brasil. Então, nós temos essa marca também. Nós doamos para taxistas, para caminhoneiros, para profissionais liberais. Então, assim, a nossa gama, lá no nosso site, vocês podem ver tudo isso. Inclusive, se inscrever para conhecer mais os Baixar o projetos app, lá. que é gratuito, né? O app é Aplicativo gratuito. gratuito. E não tenham medo, gente, de negócio tem um monte de devocionais gratuitos. Quanto mais vende. Isso a gente comprova isso. Como o Edilson falou, Café com Deus vendeu 1 milhão e pouco. Nós nunca vendemos tanto pão diário como esse ano, dos últimos anos. Então, fomenta. Um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro. Ah, mas um não gosta de ler no online, no celular, o outro, daí ele vai lá e compra. Então, não tenho medo que essa divulgação eletrônica, ela ajuda. Ela não atrapalha. Hoje a gente tem, 300 mil pessoas que lê a mensagem no site, 200 mil que tem um aplicativo, mais de 300 mil na rede social que lê todos os dias, a gente tem mais de 1.000 emissoras de rádio transmitindo e a gente vende 500 mil cópias. Está de graça para as pessoas, mas elas gostam, né? Já que você me deu, se eu tiver mais 2 minutos, eu queria só passar o vídeo para encerrar, para vocês conhecerem um pouquinho da organização. É um vídeo de 2 minutinhos. Pode ser, Lilian, antes de encerrar? Pode passar, sim.
sem Ah, problemas. obrigado. Vou colocar aqui para vocês, então. Tá sem o áudio, Edilson. Tá sem o áudio? Espera aí. Ah, desculpa, deixa eu voltar Enquanto aqui, ele vai então. arrumando aí, eu vou me despedir então, né? Agradecer por esse tempo aí de vocês. Espero que a gente tenha contribuído. A gente segue à disposição, né? Nos canais ali que a gente passou, o e-mail de vendas e também o contato do Rafael, o WhatsApp do Rafael. E se precisarem de nós, realmente, mesmo que não tenha questão comercial, pode comprar com o catavento, pega o material com o catavento e junte lá o mix, não tem problema nenhum. Mas a gente está à disposição porque a gente quer realmente ser ferramentas aí que contribuam, que ajudem a livraria de vocês a prosperar. Sobre o que o Rafa falou, né, sobre a questão de doação, né, e o Edilson também comentou que nós somos no profit. Eu tive o privilégio de gerenciar isso durante 4 anos, né, e fazer essas doações, e realmente é uma empresa que distribui muito material. Inclusive, amanhã eu estou indo para o Rio Grande do Sul, justamente para ver como é que está a situação lá, o que que eles estão precisando e como que a gente vai poder também apoiar eles com os nossos recursos, tanto de capelania que nós temos, também com a parte de recursos bíblicos, de material, uma palavra de esperança para aquelas pessoas, né, que têm passado por É, situações difíceis. hoje, hoje já saiu no voo agora aqui de Curitiba 2.000 livros que a gente está doando ali para mais de 200 centros que tem pessoas lá desalojadas. A gente está imprimindo mais 40.000 para a próxima semana. E assim, a gente distribui aí cerca de 300.000 livros por ano gratuito. A gente é no profit, então todo o dinheiro da venda dos livros a gente distribui em livros, né? O nosso trabalho é desenvolver leitores mesmo. Vou pôr aqui o videozinho. Não é sobre nós. Agora tá só Tá na tela errada. o áudio e não tá o vídeo. Oi? A Tá só o tela áudio. tá Tá errada. A tela É. tá outra. Muda a tela. Eita! Então vai de novo, me desculpem aí que eu tô aprendendo. Aqui. Vou voltar aqui. Tá a tela agora? A história não é sobre nós. Há mais de 60 anos, somos um dos devocionais mais lidos no mundo, mas isso você já sabe. O que talvez você não saiba é que somos um ministério que publica fé, esperança e acolhimento. Estamos presentes em 150 países, com o Pão Diário sendo traduzido para 58 idiomas. Dessa forma, compartilhamos as boas novas de Cristo em inglês, espanhol, chinês, árabe, hindu, português e muito mais. Nossa intenção é continuar. Queremos ver mais pessoas conhecendo Cristo e sendo transformadas pela verdade da Palavra de Deus. E sabe o que nos motiva? Amar a Deus, amar ao próximo e a consciência da missão que temos diante de nós. Sabemos da importância que as palavras que os nossos recursos bíblicos têm, sejam impressas, faladas ou compartilhadas. A cada ano no Brasil, a versão impressa alcança mais de 1,5 milhão de pessoas e o digital chega a 5 milhões de brasileiros. Mas somos muito mais do que impressões e publicações. Nossa missão sempre foi e continua sendo contribuir para que a sabedoria transformadora da Bíblia seja compreensível e acessível a todos, incluindo também universitários e militares, pois sonhos e projetos nos movem. Trabalhar valores, princípios, perdão, identidade, conforto e a busca por uma vida com propósito já faz parte da rotina de parceiros e voluntários de nossos projetos de capelania, que investem seu tempo e suas vidas, para que pessoas tenham a oportunidade de ouvir a mensagem de Jesus. Nossa história não é sobre nós, mas sobre o ID de Jesus. Ore, se envolva e faça parte. Maravilha, é isso aí, Lilian. Obrigado. Um aviso, pessoal, esse webinar fica disponível no YouTube da Casa Educação, então quem quiser acessar mais vezes, agradeço de coração, em nome da Casa Educação, o patrocínio e a ajuda de vocês, e espero que muito em breve a gente se encontre aí em outros eventos do livro. Muito obrigado, viu? Um abração.
Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Boa noite. Até amanhã, na próxima aula.